O Espírito Santo é o autor tanto das Escrituras do Antigo quanto do Novo Testamento, e sua obra em relação à inspiração já foi tratada em outro vídeo. Por ser o autor divino, não há qualquer confusão ou contradição acerca da sua pessoa ou de sua obra em nenhuma parte das Escrituras. No Antigo Testamento, há muitas referências ao Espírito Santo, seja mencionando-o diretamente, seja apresentando-o por meio de tipos ou visões. A revelação completa sobre esta pessoa divina, no entanto, só foi plenamente revelada com o advento do Novo Testamento. Ainda assim, estudar os atos do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento é essencial para compreendermos corretamente a maneira como ele atua na atual era da graça, bem como agirá na era futura. Esse entendimento é de grande relevância prática, visto que há cristãos que, com conceitos equivocados sobre a operação do Espírito Santo hoje, acabam aplicando a si mesmos textos do Antigo Testamento fora do contexto dispensacional, o que tem levado a experiências espirituais confusas e danosas. Ao longo da história da Igreja, muitas manifestações atribuídas ao Espírito Santo, quando vistas sob a luz do correto entendimento dispensacional, ou seja, dividindo bem a palavra da verdade, mostram-se como obras da carne, camufladas para promover os desígnios do inimigo. Mesmo havendo muitos escritos que auxiliam na compreensão do ministério do Espírito Santo, é importante reconhecer que o redescobrimento das verdades dispensacionais destacou aspectos antes negligenciados da sua obra, tanto em relação à Igreja, ao mundo, quanto ao crente individual, e lançou luz também sobre seu ministério em épocas anteriores. No relato da criação, logo no início das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo aparece se movendo sobre a face das águas, quando a terra ainda estava em estado de caos, conforme se lê no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A palavra mover também pode ser entendida como agitar ou esvoaçar, remetendo à imagem de um pássaro. Em Jó, capítulo 26, versículo 13, está escrito: pelo seu Espírito ornou os céus. No Salmo 33, versículo 6, lê-se: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Além de sua participação na criação, o Espírito Santo também sustenta a criação, operando por meio do que se convencionou chamar de leis da natureza. Essa atuação pode ser vista em textos como Salmo 104, versículo 29, e Isaías, capítulo 34, versículo 16. Tais versículos são um forte convite aos cristãos para rejeitarem as pressuposições ateístas ou agnósticas predominantes nas ciências naturais, que frequentemente partem de um pressuposto antiteísta, como ensinado em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 23, a mente não regenerada tende a suprimir a verdade divina, deturpando até os dados que parecem neutros. O conceito da nova criação, tratado no Novo Testamento, retoma a doutrina da criação do Antigo Testamento, e o papel do Espírito Santo é central em ambas. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, e capítulo 5, versículos 16 e 17, evidencia-se a atuação do Espírito Santo na nova criação. O novo nascimento, embora enfatizado no Novo Testamento, não era um conceito novo. O Senhor Jesus Cristo censurou Nicodemos por não entender essa doutrina, pois alguém com sua formação deveria tê-la reconhecido como parte do Antigo Testamento. O Espírito Santo é essencial no novo nascimento da alma, e a comparação com o vento e a respiração enfatiza isso. A visão de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14, apresenta o vento vindo para vivificar ossos secos, simbolizando a atividade vivificante do Espírito, algo que Nicodemos deveria ter reconhecido. No período que antecedeu o dilúvio, a maldade do homem se multiplicou. No entanto, a longanimidade de Deus permaneceu ativa nos dias de Noé. Mesmo após anunciar o juízo vindouro,
Deus ainda operava por meio do seu Espírito. Gênesis capítulo 6, versículo 3, registra que o Espírito de Deus contendia com o homem, mas chegou o momento em que cessou de contender. A existência de uma minoria de crentes fiéis naquele tempo é evidência da ação vivificadora do Espírito Santo sobre patriarcas como Abel, Enoque e Noé, todos mencionados no Novo Testamento como exemplos de fé. Além de contender com o homem e vivificar, o Espírito também testemunhava por meio da profecia e da pregação. Enoque, por exemplo, profetizou sobre o juízo que viria sobre os ímpios. Sua profecia não se restringia ao dilúvio, mas apontava também para um juízo mais remoto. O significado do nome de seu filho Matusalém, que pode ser entendido como quando ele morrer virá, parece indicar que Enoque sabia do julgamento futuro. O dilúvio ocorreu no mesmo ano da morte de Matusalém. Além disso, a profecia de Enoque é mencionada na Epístola de Judas, destacando que o Senhor virá com milhares de seus santos. Essa profecia implica que os santos devem ser reunidos com o Senhor antes da manifestação pública, o que aponta para o arrebatamento da igreja antes da vinda em juízo. O Espírito Santo, que inspirou a profecia de Enoque, decidiu preservá-la ao longo dos séculos e revelá-la apenas no final do cânon sagrado, o que demonstra tanto a continuidade da verdade divina quanto a fidelidade do Espírito em preservar a palavra de Deus. Noé também foi um pregador da justiça. O Novo Testamento afirma que o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito, pregou aos espíritos em prisão, conforme se lê em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Esse texto é comumente entendido como referência à pregação de Noé àqueles que viveram antes do dilúvio e que, ao rejeitarem a mensagem, estão agora em prisão espiritual. Eles resistiram à obra do Espírito Santo, ignoraram a construção da arca que estava diante dos seus olhos e rejeitaram a pregação de Noé. São descritos por Pedro como o mundo dos ímpios, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. O conteúdo central da pregação de Noé era a justiça. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, é dito que Noé tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Essa linguagem é semelhante àquela usada sobre Abraão em Romanos, capítulo 4, versículo 3, onde se declara que a justificação não vem pela lei, mas pela fé. A justificação pela fé é o elemento central do Evangelho em todas as eras. A pregação de Noé é notável também pela sua duração. Ele pregou durante 120 anos. A mensagem sobre a justiça de Deus é inesgotável, mesmo em um período tão longo. Vale observar que Noé pregava uma justiça exigida por Deus, enquanto hoje se proclama uma justiça provida por Deus em seu Filho. Essa diferença serve de lição e desafio para todos os que hoje anunciam o Evangelho. É pertinente refletir se temos uma compreensão verdadeira da doutrina da justificação pela fé. A pregação de Noé, mesmo sendo pelo poder do Espírito Santo, resultou apenas na salvação da sua própria família. Conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 7, sua pregação teve o efeito de condenar o mundo. O reconhecimento da inspiração divina dos escritos do Velho Testamento é plenamente confirmado no Novo Testamento. Os profetas são mencionados em diversas passagens como meus servos os profetas, uma expressão encontrada aproximadamente 9 vezes, como em Jeremias capítulo 7, versículo 25, capítulo 26, versículo 5, capítulo 29, versículo 19, capítulo 35, versículo 15 e capítulo 44, versículo 4. Esses homens foram comissionados pelo Espírito de Deus para transmitir revelações divinas, advertir sobre juízos futuros em razão dos pecados do povo de Deus e apresentar-lhes a sua lei. Abraão é o primeiro indivíduo na Escritura a ser chamado diretamente de profeta, conforme Gênesis capítulo 20, versículo 7, embora outros já houvessem profetizado antes dele.
Os patriarcas também são identificados como profetas, como no Salmo 105, versículo 15. A prática da unção de profetas, ainda que não sempre mencionada, era reconhecida. Elias, por exemplo, foi ungido, e os patriarcas são referidos como meus ungidos. Salmo 105, versículo 15. A unção de Davi está associada tanto à sua realeza quanto à sua produção inspirada de salmos. Ele próprio declarou: "O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca." Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2. A unção era um sinal de que alguém fora capacitado de maneira especial pelo Espírito Santo para uma função ou serviço. Na ocasião envolvendo Medade e Eldade, vemos pela resposta de Moisés a Josué que era o Espírito do Senhor quem tornava alguém profeta, independentemente da unção externa. Moisés expressa o desejo de que todo o povo fosse profeta, com o Espírito do Senhor sobre ele. Números capítulo 11, versículo 29. Um tema comum entre os profetas era a restauração de todas as coisas no segundo advento do Senhor Jesus Cristo, como expressado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 21 e 22. O ministério profético incluía a repreensão do povo por seus pecados, como testemunha o profeta Miqueias. Eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias capítulo 3, versículo 8. Em algumas situações, a mensagem profética conduziu a certo grau de arrependimento, resultando no adiamento do juízo. Contudo, mesmo em meio ao cenário desanimador e muitas vezes deprimente da desobediência do povo, os profetas mantinham a visão da glória futura de Deus. O Novo Testamento aprofunda nossa compreensão da atuação do Espírito Santo nos profetas do Velho Testamento, especialmente no que diz respeito à doutrina da inspiração. A origem da profecia não está na vontade humana, mas na intervenção divina. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Os profetas também eram estudiosos diligentes daquilo que profetizavam. Procuravam discernir o tempo e as circunstâncias dos eventos profetizados, guiados pelo Espírito de Cristo que estava neles e que testificava sobre os sofrimentos futuros de Cristo e a glória que se seguiria. Eles compreendiam que suas mensagens eram destinadas a gerações futuras, não apenas a si mesmos. Como lemos, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. O texto evidencia que o Espírito Santo estava nos profetas do Velho Testamento, embora essa presença não deva ser entendida no mesmo sentido da habitação permanente que ocorre na era da Igreja. A passagem indica que agora o Espírito Santo foi enviado do céu, habitando de forma contínua nos crentes. Os profetas do Velho Testamento anunciaram eventos futuros, enquanto os pregadores da Nova Aliança anunciam os fatos cumpridos da obra redentora de Cristo. O Espírito Santo revelou aos profetas que suas palavras eram dirigidas a gerações futuras, e embora eles não tivessem pleno entendimento dos mistérios do Novo Testamento, receberam do Espírito uma compreensão genuína de doutrinas essenciais. Importa reconhecer que nem toda profecia do Velho Testamento procedeu de crentes ou de homens santos.
Em sua soberania, o Espírito Santo também operou por meio de inimigos de Deus. Balaão e Saul são exemplos notáveis. O caso de Caifás é particularmente significativo. Ainda que adversário declarado, ele profetizou que Jesus Cristo morreria pela nação, conforme o registro do Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 49 a 52. Ele não falou isso de si mesmo, mas porque era o sumo sacerdote naquele ano. Na construção do tabernáculo no deserto, o Espírito de Deus capacitou diretamente os homens envolvidos. Bezalel, por exemplo, é descrito como cheio do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, e em todo o lavor. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Com ele, Aholiabe e outros homens são chamados de sábios de coração e receberam sabedoria do Espírito para executar o trabalho ordenado por Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 6. Essa sabedoria não era meramente natural, mas sim um dom espiritual. Os homens que confeccionaram as vestes sacerdotais foram descritos como cheios do espírito de sabedoria. Êxodo capítulo 28, versículo 3. Da mesma forma, o templo de Salomão teve sua origem no Espírito Santo. O modelo que Davi entregou a seu filho foi dado pelo Espírito, conforme lemos, a planta de tudo o que ele tinha pelo Espírito. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 12. A habitação de Deus entre o seu povo, o tabernáculo e o templo, foram resultado direto da mente divina, comunicada pelo Espírito de Deus. A construção, inclusive dos trajes sacerdotais, não foi apenas obra de habilidade humana, mas de artesãos capacitados espiritualmente. Há duas passagens no livro do profeta Isaías que têm especial importância ao profetizarem sobre o papel e a ação do Espírito Santo na vinda do Messias. No capítulo 11, versículo 2, está escrito: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. De imediato reconhece-se o cumprimento desse versículo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso se concretizou na descida visível do Espírito Santo, que repousou sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. Entretanto, há uma aplicação mais ampla que se estende à presente era da graça. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14, lemos: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Este não era o caso dos crentes do Antigo Testamento, nem mesmo dos mais notáveis mencionados no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, mas é uma realidade para os cristãos desta dispensação. Esse é um dos exemplos da grandiosidade do privilégio que os crentes têm hoje, quando se vê o Espírito Santo aplicando a redimidos uma linguagem que originalmente se referia apenas ao Senhor Jesus Cristo. Diante disso, cabe a todos reconhecer, como fez o apóstolo Paulo, a grandeza do poder que opera nos crentes. Ele escreveu: Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Cada uma das expressões que aparecem em Isaías 11, versículo 2, é rica de significado e merece cuidadosa reflexão, especialmente quando se considera o quanto estamos cheios do Espírito Santo. A expressão "o Espírito de sabedoria" aponta para uma sabedoria que não é adquirida pelo esforço humano, nem cultivada pelo intelecto. Trata-se de uma capacidade vital, uma força que passa a compor a própria alma e sustenta sua existência. Ela procede do alto e conduz o entendimento às coisas que também são do alto. Dessa forma, essa sabedoria pode ser considerada a base de todas as outras operações do Espírito de Deus. Josué, servo de Moisés, é um exemplo notável.
Ele foi descrito como alguém cheio do espírito de sabedoria, conforme registrado em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. E em outra parte é mencionado como um homem em quem está o Espírito, o que confirma o título divino atribuído à sabedoria. É importante perceber que a menção do Espírito sobre Josué antecede a imposição das mãos por Moisés. Esta última foi realizada em obediência ao mandamento do Senhor, que dissera: "E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel." Números capítulo 27, versículo 20. No Novo Testamento, há também um exemplo claro do ministério do Espírito Santo no testemunho de Estevão, que falava com tal sabedoria e espírito que seus opositores não podiam resistir. Essa passagem encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos 8 a 15. O espírito de entendimento refere-se, sobretudo, à capacidade de discernimento. Essa qualidade era essencial para os sacerdotes, tanto na distinção de situações morais e espirituais, quanto como pré-requisito para ensinar os demais. Essa exigência está registrada no livro de Levítico, capítulo 10, versículos 10 e 11, e também no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. No contexto atual, entre os cristãos, tal discernimento é uma evidência de maturidade espiritual, como exposto na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. O espírito de conselho e de fortaleza revela outras duas características fundamentais. A primeira, relacionada ao conselho, faz lembrar um dos títulos do Messias prometido, chamado de Conselheiro. Ele será reconhecido por unir os ofícios de rei e sacerdote durante o seu reino futuro, promovendo paz entre os homens. Essa combinação dos ofícios é rara e valiosa, como indica a profecia do livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Entre os cristãos, essa característica é de suma importância, especialmente à luz da exortação de Paulo aos crentes de Corinto, que estavam em litígios uns com os outros, conforme descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 1 a 11. Em contraste com tal situação, os cristãos são exortados a aprender com aquele que é manso e humilde de coração, conforme Mateus, capítulo 11, versículo 29. Já a fortaleza aponta para o poder onipotente que acompanha o conselho divino, distinguindo-se de qualquer mera sugestão humana. É esse poder que realmente realiza a vontade de Deus. O profeta Zacarias registra: "Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Zacarias capítulo 4, versículo 6. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor finaliza a série. O verdadeiro conhecimento espiritual não é acessível à parte da ação do Espírito Santo. Além disso, esse conhecimento não se dissocia do temor do Senhor. O Senhor Jesus afirmou: "Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus." Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17. O Espírito Santo é a unção concedida a todos os cristãos nesta era, e é ele quem opera para desenvolver discernimento espiritual sem dependência de mestres humanos. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 20 e 21, trata dessa verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e assim, esse último aspecto nos remete novamente ao primeiro, a sabedoria que provém do Espírito de Deus. A plenitude absoluta do Espírito repousando sobre o Filho de Deus encarnado deve conduzir a um profundo senso de reverência. O Senhor é digno de todos os títulos proféticos que lhe são atribuídos: maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. O capítulo 61 do livro de Isaías começa com as palavras: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos.
Foi essa a passagem escolhida pelo Senhor Jesus durante um momento memorável na sinagoga de Nazaré, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Ele leu até a expressão "a anunciar o ano aceitável do Senhor" e parou antes de continuar a frase, não incluindo as palavras "e o dia da vingança do nosso Deus". Depois de fechar o livro e entregá-lo ao assistente, assentou-se. Os que estavam presentes ficaram surpresos, e ele disse: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." Lucas capítulo 4, versículo 21. Com isso, o Senhor se identificou como o Messias, ungido pelo Espírito. O ponto em que o Senhor Jesus interrompeu a leitura revela algo ainda mais surpreendente. Ali, ele introduziu um intervalo dispensacional, pois o dia da vingança do nosso Deus ainda não se cumpriu e pertence a um tempo futuro. Ao longo do Velho Testamento e dos Evangelhos, observa-se que a relação do Espírito Santo com os crentes antes do Pentecostes era diferente daquela que se estabeleceu depois. O Espírito Santo não habitava continuamente nos crentes daquela época. Diversos personagens do Velho Testamento são mencionados como tendo o Espírito de Deus, mas esses relatos não refletem a experiência comum dos fiéis daquela dispensação. Tais casos representam exceções, homens escolhidos para missões específicas ou chamados a um serviço divinamente determinado. Alguns são descritos como cheios do Espírito, como Bezalel e os que trabalharam com ele. Outros são citados como tendo o Espírito neles, como José e Josué. Quando o Espírito repousou sobre os 70 anciãos, eles profetizaram. Juízes como Otniel, Gideão, Jefté e Sansão tiveram o Espírito do Senhor vindo sobre eles, mas em contextos particulares e momentâneos, como relatado em Juízes capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 34, capítulo 11, versículo 29 e nos capítulos 13 a 15. Saul também experimentou momentos nos quais o Espírito do Senhor veio sobre ele, conforme havia sido anunciado por Samuel em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Contudo, após a unção de Davi, o Espírito se retirou de Saul e um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava, como está escrito em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Mesmo durante a perseguição a Davi, houve uma ocasião em que o Espírito de Deus voltou a agir sobre Saul, levando-o a profetizar, como registrado em primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 23 e 24. Davi, por outro lado, recebeu o Espírito do Senhor de maneira contínua desde o momento da unção, como se lê em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ele valorizava profundamente esse dom, e quando caiu em pecado no caso de Urias, o heteu, clamou com temor: "Não retires de mim o teu Espírito Santo", no Salmo 51, versículo 11. Essa oração, contudo, não se aplica ao cristão de hoje, pois aqueles que pertencem ao Senhor Jesus são selados com o Espírito Santo até o dia da redenção, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Ao considerar esses registros do Velho Testamento, percebe-se que a atuação do Espírito Santo tinha o objetivo de capacitar homens para tarefas específicas ou para o exercício de uma função. Não havia, naquela época, a habitação permanente do Espírito, como ocorre com os crentes após o Pentecostes. Entre as manifestações extraordinárias do Espírito Santo naquele período está o transporte físico de uma pessoa de um lugar para outro, como no caso de Elias. Obadias temeu isso ao pensar que, após anunciar a Acabe onde Elias estava, o profeta poderia ser levado pelo Espírito, como se vê em primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 12. E os filhos dos profetas sugeriram essa possibilidade ao procurarem Elias depois de sua ascensão, em segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 16. Ezequiel também foi levado de um lugar a outro pelo Espírito em diversas ocasiões, conforme registrado em Ezequiel,
capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículo 3, capítulo 11, versículo 1 e capítulo 43, versículo 5. Esse mesmo tipo de fenômeno é visto no Novo Testamento com Filipe, o evangelista, em Atos capítulo 8, versículo 39. A força sobrenatural de Sansão, suas façanhas físicas e resistência extraordinária são atribuídas diretamente ao Espírito de Deus. Muitos dos milagres registrados no Velho Testamento são creditados ao Senhor, sem distinção explícita das pessoas divinas. Ao se aproximar o fim do período do Velho Testamento, os israelitas fiéis reconheciam os pecados da nação, especialmente a resistência contra o Espírito Santo. Essa oposição se evidenciava na rejeição dos profetas. Neemias registra: "E deste o teu bom espírito para os ensinar", em capítulo 9, versículo 20. Mais adiante, o mesmo capítulo, no versículo 30, diz: "Testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos." Isaías acrescenta: "Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles." No capítulo 63, versículo 10. Zacarias também registra: "Fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito." No capítulo 7, versículo 12. Estevão, em seu discurso registrado em Atos capítulo 7, retoma essa linha de pensamento ao acusar seus ouvintes. "Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas." Nos versículos 51 e 52. Com o arrebatamento da Igreja, a atuação do Espírito Santo no mundo, que atualmente restringe a manifestação do homem do pecado, será suspensa. O relacionamento do Espírito com os fiéis durante o período da tribulação voltará ao padrão semelhante ao do Velho Testamento. Isso não significa ausência do Espírito, pois haverá muitos que se converterão durante esse tempo, como relatado em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. O Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo auxiliaria os seus mensageiros perseguidos durante aquele tempo, dizendo que lhes seria dado o que dizer, conforme Mateus capítulo 10, versículos 17 a 20. Durante o milênio, o Espírito Santo habitará nos fiéis, como cumprimento da nova aliança. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 29 descreve a restauração de Israel, com um novo coração e um novo espírito. Deus declara: "Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos." Isaías capítulo 59, versículo 21 confirma: "Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti não se desviarão, desde agora e para todo o sempre." Jeremias, capítulo 31, versículos 33 a 35 traz promessa semelhante e é explicada em Hebreus, capítulo 8. A rebelião de Gog e Magog, mencionada em Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 e 9, será protagonizada por gentios não salvos, que viverão à margem da bênção divina, e não incluirá descendentes fiéis de Israel. Todos os que entrarem no reino milenar serão regenerados, conforme João, capítulo 3, versículo 3, e Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Contudo, nem todos os descendentes gentios da primeira geração serão salvos. Ainda que haja obediência externa ao governo justo do Senhor, no final, a rebelião mostrará que 1000 anos de paz e justiça não alteram a corrupção natural do coração humano. As promessas de bênçãos futuras para Israel incluem o derramamento do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32, é citado no Pentecostes. E Isaías, capítulo 44, versículo 3, fala
do derramar do Espírito sobre a descendência de Israel. Ezequiel capítulo 39, versículo 29 afirma: pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. Zacarias capítulo 12, versículo 10 descreve esse momento de arrependimento. Derramarei o Espírito de graças e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Este é o clímax do retorno do Senhor Jesus a Jerusalém. Zacarias, capítulo 13, versículo 1, diz que haverá uma fonte aberta para purificação, e no versículo 7, essa purificação está vinculada ao sacrifício do pastor ferido. A citação de Joel por Pedro em Atos, capítulo 2, não indica o cumprimento pleno da profecia, mas sim sua aplicação inicial. Pedro diz: isto é o que foi dito, o que indica correspondência e não necessariamente cumprimento completo. O batismo com o Espírito está relacionado exclusivamente à doutrina da Igreja como o corpo de Cristo, como ensinado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, e é limitado à presente dispensação. Não há menção a esse batismo em qualquer outra era. Atualmente, a distinção entre nações foi abolida, conforme Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e Atos capítulo 14, versículo 14. Após o arrebatamento, essas distinções nacionais e as promessas proféticas voltarão a ter lugar. O conceito de um corpo de Cristo transnacional e presente na terra não é encontrado nos tempos da tribulação nem do milênio. Em todas as eras, o Espírito Santo tem operado como um agente que restringe o mal. No princípio, em Gênesis, ele contendeu com os homens antes do dilúvio. Em a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, é mencionado como aquele que resiste, cuja remoção permitirá a manifestação do homem do pecado. Assim, o Espírito de Deus é uma barreira ativa contra a expansão da iniquidade humana. Essa restrição se dá não apenas por intervenção direta de Deus, mas também por meio do testemunho da palavra profética, da vida dos justos e da influência constante das Sagradas Escrituras. Toda a narrativa do Antigo Testamento confirma essa verdade. Mesmo fontes seculares, como certos registros históricos e relatos jornalísticos, reconhecem o impacto moral causado pela atuação do Espírito através do povo de Deus. No contexto do Antigo Testamento, a doutrina do Espírito Santo é ilustrada por diversos símbolos. Há passagens nas quais sua presença, ainda que não mencionada diretamente, é claramente demonstrada por figuras emblemáticas. Entre elas, destacam-se 4 que merecem atenção especial. A pomba é uma dessas figuras. No Evangelho segundo João, no relato do batismo do Senhor Jesus Cristo, essa imagem é plenamente esclarecida. Alguns intérpretes veem sua menção inicial em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mais explicitamente, em Gênesis capítulo 8, versículo 8, a pomba enviada por Noé representa pureza em contraste com o corvo impuro, que também foi solto. Outro símbolo frequente é o vento ou sopro. A palavra hebraica ruach, traduzida como espírito, também pode ser compreendida como vento ou sopro. Quando Deus criou o homem, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Em Ezequiel capítulo 37, o profeta invoca o vento para reviver os ossos secos, ilustrando a ação vivificadora do Espírito. O Velho Testamento também associa o sopro de Deus com juízos, como a desolação de Samaria em Oséias, capítulo 13, versículos 15 e 16. O vento destruidor sobre Babilônia, em Jeremias, capítulo 51, versículo 1. E a morte do ímpio pelo sopro dos lábios do Senhor, em Isaías, capítulo 11, versículo 4, ecoando a descrição de Paulo sobre a destruição do homem do pecado em a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O azeite é outro símbolo proeminente. No Antigo e no Novo Testamento, ele representa o Espírito Santo como fonte de iluminação
e consagração. Em Zacarias capítulo 4, versículos de 1 a 10, essa figura é clara, especialmente quando comparada com Apocalipse capítulo 4, versículo 5, e com os elementos do castiçal de ouro do tabernáculo. Na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, o azeite também representa a presença do Espírito. Além disso, o azeite é símbolo da unção nas 3 funções espirituais do Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Em cada uma dessas funções havia a cerimônia de unção, sinal visível da capacitação espiritual para o serviço. Davi foi ungido por Samuel, e a Escritura destaca que, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou dele. A unção dos profetas já foi mencionada anteriormente. A mistura específica usada para ungir o sumo sacerdote era feita segundo uma fórmula exata, descrita em Êxodo capítulo 30, versículos de 22 a 38. Essa composição não podia ser imitada, e seu uso era restrito, pois tratava-se do azeite da santa unção. Era usado na consagração do sumo sacerdote, seus filhos, o tabernáculo, os utensílios e as vestes sacerdotais. Isso aponta para a centralidade do Espírito Santo na operação de todo o sistema de adoração do Antigo Testamento. O Salmo 133 compara essa unção perfumada, que desce sobre o sacerdote e suas vestes à união entre irmãos, ensinando que essa unidade espiritual só é possível mediante o Espírito de Deus. Da mesma forma, a igreja local, como congregação de Deus, depende da presença ativa do Espírito Santo para funcionar de modo adequado. Tentativas de gerar união com base em esforços humanos e espiritualidade falsa violam a santidade representada pelo azeite da unção. Essas imitações promovem o domínio da carne e substituem a direção do Espírito Santo entre os crentes. A água é outro símbolo importante, especialmente compreendido num contexto como o de Israel, onde a escassez de água era uma realidade constante. Em Isaías capítulo 44, versículos de 1 a 5, há uma promessa clara do derramamento do Espírito Santo sobre Israel restaurado, ilustrado por água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Essa imagem é retomada pelo Senhor Jesus em João, capítulo 7, versículos 38 e 39, quando declara que essa promessa está condicionada à sua glorificação. Nacionalmente, seu cumprimento ainda é futuro para Israel. No Salmo 1, o homem bem-aventurado é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, mostrando como o sustento espiritual depende dessa fonte. Em Isaías capítulo 12, versículo 3, há regozijo em tirar águas das fontes da salvação. O capítulo 55, versículo 1, apresenta um convite gracioso. Vós, os que tendes sede, vinde às águas. No diálogo com a mulher de Samaria, o Senhor Jesus afirma: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso está em João, capítulo 4, versículo 14. A única resposta verdadeira para a sede da alma é o Senhor Jesus como Salvador, e a alegria da salvação é mediada pelo Espírito Santo. A voz final do Evangelho em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, é um chamado do Espírito, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida.